No 0-0 recebemos dois campeões da Europa. Campeão da Europa de Sub-17, Portugal, de hóquei patins, com Hugo Azevedo, treinador da equipa portuguesa, e Afonso Oliveira, ou se preferirem Carrais, capitão de equipa. Portugal que se sagrou tricampeão da Europa, sempre com o Hugo Azevedo no comando técnico. Este título foi conquistado em Braga durante o mês de julho. Hugo Azevedo, muito obrigado. Carrais também, muito obrigado. Vamos tornar a coisa mais simples e tratar-te por Carrais, que há de ser mais fácil para ti, que se calhar também é assim que os teus colegas te tratam, e também para o auditório do hóquei patins, com certeza sente-se mais familiarizado. Muito obrigado aos dois estarem aqui connosco e falarmos sobre esse título europeu. Hugo, nós falamos quando terminou o jogo e falamos quase sobre esta simplicidade de 3 títulos seguidos, mas na diferença de cada um, o que é que este torna especial? Antes de mais, obrigado pelo convite para poder estar aqui e falarmos um bocadinho deste evento e deste europeu, e pegando um bocadinho naquilo que é a tua pergunta, dizer-te que o simples facto de ser realizado em Portugal torna logo o título, ou dá logo a este título um contexto diferente. Acho que essa foi a grande diferença, foi o facto de sentirmos que era um título que todos queríamos muito, mas que a ser realizado aqui nos colocaria certamente uma pressão maior, mas também nos daria um prazer e uma felicidade acrescida. Tu sentias como treinador que era uma pressão maior? Honestamente, enquanto treinador não, mas sentia que de alguma forma era injusto para este grupo de atletas a pressão que era exercida sobre eles, porque tinha passado por 2 anos anteriores e sabia que as coisas tinham sido diferentes, que inevitavelmente jogar um europeu deste nível num país vizinho como foi a Espanha e em França é completamente daquilo que aconteceu aqui em Portugal. O próprio evento é completamente distinto, a grandeza, a qualidade do evento é completamente distinta, e o meu único receio era a resposta deles a esta pressão, a esta necessidade que toda aquela envolvência, aquele pavilhão completamente cheio colocaria nestes miúdos, que não deixam de ser atletas muito jovens, com muita qualidade, muito potencial, mas que não deixam de ser jovens. Claro. Carrais, tu já tinhas ganho no clube, já tinhas ganho em Portugal, naturalmente no clube, mas também fora, e já tinhas ganho por Portugal fora. Quando tu soubeste que era em Portugal, e havendo esta possibilidade, naturalmente ainda não sabias a convocatória final, mas quando soubeste que ia ser em Portugal, que havia grandes possibilidades de tu estares presente na seleção nacional, começaste a sentir pressão, vontade, desejo, querias muito jogar, no alto dos teus 17 anos quase, o que é que tu sentias? Olha, antes de mais, obrigado também pelo convite. Sendo sincero, quando recebi a convocatória, quando ela saiu, achei que o grupo ia ficar muito contente por ser em Portugal, que nós já sabíamos, mas acima de tudo achei que só por podermos conquistar um título com as nossas famílias, com todos os portugueses que estavam lá, ia ser muito especial, e acho que isso para o grupo não nos causou pressão, e sim mais uma força para nós irmos atrás do nosso objetivo, que era ser campeões. E acho que fiquei super contente e super feliz por poder contar com os 10 que foram convocados, e foi incrível ter sido em Portugal e foi uma sensação de outro mundo. Mas quando tu sabes a visão de um atleta da tua idade não vai para isto pode correr mal, podemos não conseguir ganhar, ou a confiança é tanta que o cenário que se coloca em cima da cabeça não é outro se não ganhar? Não, acho que nós estávamos muito confiantes, sendo sincero. Acho que a equipa estava super confiante, porque nós sabíamos a nossa qualidade. Nos treinos acho que já sentíamos que estávamos entrosados e que jogávamos todos uns para os outros, e acho que a pressão não foi um problema. Ou o que é que tu te preocupaste nos primeiros dias de trabalho com estes jogadores? Olha, eu assumo que desde que comecei este trabalho na Federação, este era o ano claramente que estava mais preparado, conhecia melhor os atletas, nós fazemos um trabalho prévio que já leva quase 3 anos. Claro. O Afonso já foi aos Oeste, já tinha feito um europeu connosco, a análise do Afonso e de todos os outros atletas é muito mais vasta do que aquela que era no primeiro ano em que chegámos.
E no fundo era percebermos o que é que do ponto de vista... Tenho uma pergunta ainda antes dessa preparação, mais curiosidade até para perceber, que é, de repente aparece um jogador que faz uma super época no escalão do Afonso, mas que nunca tinha ido a um Oeste, nunca esteve na órbita da seleção e da Federação de Patinagem de Portugal. Como é que se tenta perceber mais para perceber se é um epifenómeno ou se é um jogador que deve estar presente num grupo? Pronto, normalmente o recrutamento é tão alargado e segue tantos padrões com 3, 4 anos antes daquilo que são Nomeadamente com o Interregiões. o crivo. O Interregiões é a altura imediatamente anterior àquilo que é a convocatória. Normalmente vai 1, 2, este ano por acaso foram 2, mas vão poucos atletas de primeiro ano. Ou seja, nós já temos, antes do Interregiões temos o Oeste, já temos aqui uma base de dados muito grande. É difícil aparecer alguém. Aparece sempre um ou outro miúdo que às vezes do ponto de vista físico também tem uma maturação diferente, que vai crescendo do ponto de vista da qualidade individual, mas sinceramente nós enquanto selecionadores vamos cometer sempre injustiças. Claro. Isso nós temos a noção e a consciência disso, mas acreditamos que aparecer algum jogador do dia para a noite no hóquei patins acontece muito poucas vezes, é muito raro. O hóquei não é uma modalidade com muito desconhecimento, essencialmente aqui em Portugal. Acho que quase toda a gente se conhece. Nós temos também depois, ou tentamos de alguma forma, manter um contacto muito próximo com todos os agentes, os treinadores, os próprios clubes, os selecionadores regionais. Portanto, isto para além de ser um trabalho claramente coletivo, e um título, é meritocracia por parte de todos estes agentes que eu falei, nós procuramos, pelo menos eu enquanto cá estou, e nestes 3 anos procurei estabelecer sempre um contacto muito direto e muito pessoal com todas estas pessoas que me permitiriam, claramente, facilitar naquilo que é a triagem destes que são, na nossa opinião, os atletas mais capazes para representar a nossa seleção. Quando tu depois preparas este europeu, o trabalho que tens para trás, já colocas na semana em que vocês estão no Luso, é treinar. É assim, nós olhamos depois é a parte mais técnico-tática daquilo que nós pretendemos para o europeu. Assento também um bocadinho naquilo que são as características dos jogadores que nós achamos que são ou que serão a base desta seleção. Portanto, e eu disse também no fim do jogo que nós este ano optámos por um perfil de jogo um bocadinho diferente. E tinha um bocadinho a ver com estas características. Nós sabemos que do ponto de vista físico éramos uma equipa se calhar um bocadinho menos potente, menos robusta, mas que do ponto de vista técnico era uma equipa riquíssima. E nós mesmo do ponto de vista estratégico, inclusive para a final nós falámos sobre isso, era importantíssimo fazermos valer aquilo em que realmente nós éramos diferenciados. E acho que o conseguimos fazer. Acho que encontramos, marca um gol de picadinha, logo acho que encontramos também aqui um meio termo entre aquilo que são as ideias do treinador e também aquilo que são as capacidades e intenções dos jogadores. E sinceramente acho que foi um grupo excepcional e acima de tudo um grupo que foi capaz de crescer muito durante a própria competição. Carrais, o Hugo está aqui a dizer que puxou por vocês da parte técnica e não tanto da parte física. No Luso o ginásio estava fechado. Então. Sim. Nós no Luso era treino, mas era treino de patins e era só dava isso. Para aproveitar a piscina. Só para amassar. De vez em quando dava. Às vezes íamos fazer gelo e aproveitávamos e dávamos ali uns A água estava fria. Sim. O que é que tu te preocupaste durante a época, sabendo que tu foste campeão da Europa no ano passado em França, estás nesse grupo, tens eu diria que é quase privilégio e também pela tua competência de certeza para ser bicampeão europeu de sub-17, que é uma coisa bastante difícil de alguém alcançar. Tu preparaste durante a temporada especificamente para este momento? Acho que sempre que começamos uma época temos sempre objetivos e o meu objetivo desde que sou sub-15 segundo ano era tentar ir à seleção e tentar
que ficasse nos últimos 10 escolhidos para representar Portugal. Esta época era uma época que começou de uma forma assim um bocado atribulada, porque nem sabíamos se havíamos de começar a época, nem sabíamos se não íamos. Mas eu sempre Só para as pessoas contextualizarem e saberem, prende-se com mudanças estruturais que aconteceram em Oliveira das Meias. Tu estavas na Oliveirense e houve esse revés um bocado na vossa preparação, as coisas continuaram, mas já agora indo aí, como é que vocês enquanto grupo uniram-se para, no fundo, perceber que poderiam continuar a fazer o que mais gostavam? Sendo sincero, acho que foi um início da época muito difícil para todos nós. Acho que em Oliveira as coisas não estavam fáceis e nós sentíamos isso, jogadores, sentíamos na pele, porque víamos outros jogadores de outros clubes já a treinar e nós ainda nem tínhamos começado sequer a fazer sapatilhas, nada. E acho que enquanto grupo em Oliveira tivemos que formar mesmo uma família para continuarmos todos juntos, para não desistirmos e acima de tudo para não sair do clube, porque acho que era também uma coisa que não se devia fazer, porque tivemos o objetivo que era começar a época e ser campeões nacionais e, ou seja, íamos com aquele clube até ao fim, não era desistir naquele momento. Mas isso só nos fez ficar mais forte e acho que pronto, o resto da época acho que correu bem. Chegamos ao final, não conseguimos o que queríamos, mas com tudo que tivemos, com todos os imprevistos a meio da época, chegar ao final e ir a uma final do Campeonato Nacional com o Benfica e acho que fizemos um excelente campeonato mesmo assim e pronto, acho que isso aí ninguém nos tira. Acabaste por ter depois a recompensa em Braga com aquele título. Tu jogas muito com o sorriso na cara e muitas das vezes isso não é algo, se calhar para os jovens é bom que assim seja, mas quando chegamos aos séniores há uma grande concentração, normalmente há ali uma densidade competitiva muito debaixo dos ombros. O que é que te faz sorrir quando tu entras na pista? O que é que tu procuras? É o que eu mais gosto de fazer, é aproveitar cada momento. Há vezes que as coisas não me correm bem e às vezes o sorriso parece que desaparece um bocadito, mas depois é só uma pessoa soltar e fazer o que mais gosta que o sorriso volta a aparecer. Estava-te a perguntar, durante a temporada, que depois interrompi-te, o que é que tu quiseste preparar-te para este europeu? Sabia que tinha uma responsabilidade porque tinha sido convocado no ano anterior e só queria chegar mais forte e conseguir ajudar Portugal, sempre com o objetivo de ser convocado e pronto, e acho que foi um ano de preparação para o que aconteceu agora em Braga e acho que chegamos todos bem. Tens um grupo bastante coeso, muito homogéneo, nesta estrutura que tu apresentas na final. Tinhas muitos jogadores que estavam habituados a trabalhar juntos, nomeadamente o Afonso, o David Miranda, o Lucas. O objetivo era aproveitar já aqui uma base de trabalho que te dava um sustento para a ideia que tu querias de jogo, ou era esta ligação quase que normalmente nos jogos coletivos é a tal relação entre pares, e havendo esta relação mais coesa já era um trabalho mais adiantado que tu tinhas? Humberto, honestamente, os meus atletas não têm clube. Sim. Né? Portanto, eu quando olho para aquilo que é convocatório enquanto selecionador... Somos da mesma geração e estamos habituados muitas das vezes no hockey a dizer-se que eram 4 Benfica e 4 do Porto e o António Livramento tirava 4 de um e metia 4 do outro e eles sabiam jogar, não é? Eu honestamente... Mas o hockey mudou. Completamente, na minha opinião, muito. E felizmente que assim é e que temos a possibilidade de ter vários clubes representados, mas tal como te disse, para mim os atletas não têm clube, têm qualidade, têm competência, e é muito nisso, ou quase sempre nisso, que eu faço o que eu defino as convocatórias. Há depois também, e nós isso vamos conhecendo também com esta tal triagem desde muito cedo, aquilo que nós consideramos ser vetores e fatores determinantes para ser um atleta de seleção, no caso da Seleção Nacional Portuguesa, não é? E isso tem a ver um bocadinho com a conduta enquanto atleta, com o profissionalismo com que é levado, mesmo nestas tenras idades, com que é levada a modalidade, e depois também com a capacidade que tem que se ter, por muita qualidade que se tenha também, de olhar muito mais para o grupo do que propriamente para a individualidade.
E então formámos um grupo assente no valor, na qualidade, na competência, mas também muito nestas capacidades, nestes valores humanos, que para nós são determinantes e que, na minha opinião pessoal, fazem uma grande diferença nestes momentos de finais, essencialmente. Nestes momentos em que nós precisamos, mais do que a qualidade, mais do que a competência, precisamos que eles se unam, que trabalhem e que lutem uns pelos outros e que formem esta tal família, que é um bocadinho um termo muito vulgar e utilizado neste contexto desportivo, mas que no fundo é esta noção de que chegamos a determinado momento em que todos queremos o mesmo e o mesmo é ganhar, é o título. Independentemente de ser o Afonso, de ser o Manecas, de ser o Miranda, de ser da Oliveirense, de ser do Porto ou de ser do A minha questão Valongo. está muito centrada na relação que eles vão construindo durante o ano a nível de jogo, em que o Carrais a determinado momento já sabe que se o Lucas subiu ele tem que Sim, é descer. óbvio que eu acredito que essas dinâmicas possam de alguma forma para eles criar ali alguma afinidade. Para mim, enquanto treinador, honestamente nem faço um grande aproveitamento disso. Nem é algo que, para mim, do ponto de vista do recrutamento e da definição para aquilo que são os eleitos, entre sequer na minha, ou seja, cogitado sequer na minha ideia. Afonso, deixa-me ir ao dia 20 de julho, que foi o primeiro dia de Portugal no Europeu, que termina com um empate diante da Espanha. Mesmo a terminar, no último lance do jogo, possivelmente, o David faz o gol do empate. O que é que vocês pensaram à noite nesse dia? Olha, eu acho que até falei disso com o meu pai. Liguei-lhe logo depois do jogo e a primeira coisa que eu lhe disse é que vamos ser campeões. Tinha a certeza, né, que depois daquele jogo que íamos ser campeões, porque tínhamos uma equipa que sabia que podia dar mais depois daquele jogo, sabíamos que tínhamos uma qualidade brutal e depois de estar lá dentro e conseguir sentir e conseguir perceber como é que os espanhóis jogavam, sabia que tínhamos muito para dar naquele europeu. Tu, em algum momento, tu sentiste que o resultado foi injusto para convosco por aquilo que Portugal produziu nessa partida, por exemplo, e acaba por, se quisermos, marcar num golpe de sorte, num lance a acabar num 5-4, naturalmente que arrisca-se nesse resultado, mas se calhar vocês tinham construído muito durante o jogo para não ser aquilo. Sim, acho que nesse jogo pecamos um bocado na finalização, porque acho que estivemos bem defensivamente, mas acho que só foi mesmo nesse ponto a finalização. Acho que na final conseguimos aproveitar essa parte da finalização e fomos mais felizes. Esse jogo foi fundamental para quase, não é recentrar a equipa, mas a equipa ter noção onde estava. Olha, nós e eu vou no terceiro ano, nós quando definimos aquilo que é preparação para um europeu, e nós temos procurado colocar cada vez mais jogos de treino numa fase complicada, também para arranjar equipas para fazermos jogos de treino, mas procuramos fazer jogos de treino de forma a conseguirmos construir alguma coisa, ir crescendo no grau de dificuldade, mas também ir percebendo do ponto de vista da maturidade e da capacidade para reagir à adversidade, que tipo de atletas temos, porque depois nós não podemos, não temos grande espaço nem grande tempo para perceber durante a competição. E nós, quando fizemos esse planeamento, lembro-me de ter colocado aquilo que nós considerávamos ser a equipa de grau de dificuldade maior na última semana de preparação, mas não sendo o último jogo. Ou seja, a nossa ideia seria, se a coisa não fluir tão bem e hipoteticamente nós não conseguirmos ganhar este jogo, queremos ter a capacidade de perceber como é que eles vão reagir a essa adversidade, porque é algo que nos vai acontecer possivelmente no europeu. Um jogo menos conseguido, o facto de não ganharmos, ou no caso da Espanha empatarmos, mas a verdade é que nós fazemos uma preparação com cerca de 12 jogos em que vencemos todos. É muito jogo. Nós chegámos a um momento, há um bocado perguntaste sobre aquilo que era o ginásio. Nós não trabalhámos do ponto de vista físico, estamos a falar de atletas que vêm no final da época completamente nesse aspecto estás tranquilo. Desgastados. Saberás isso. Desgastados. A nível de cargas melhor do que muita gente. Completamente desgastados. O que nós queremos é trabalhar sobre conteúdo
E trabalhar sobre conteúdo, o nosso processo é quase um contraponto com aquilo, ou melhor, o nosso processo ofensivo e o nosso processo defensivo anulam-se quase. Portanto, em treino às vezes é muito difícil nós percebermos onde estão os erros. Portanto, nós optámos claramente por realizar muitos jogos de preparação para conseguirmos crescer dentro do processo. Mas há coisas que nós não conseguimos aferir nessa altura. E nós queríamos perceber se este grupo, na adversidade, ia responder bem. Mas não conseguimos fazê-lo. Porque a verdade é que nós acabamos por ganhar todos os jogos de treino. E chegámos à Espanha e no primeiro minuto estávamos a perder 1-0. Claro. E a verdade é que, por muito volume que tivéssemos, não fomos capazes de fazer golos à Espanha e acabámos por empatar, como disseste bem. No momento, eu não considero sorte, mas considero com alguma felicidade, no momento 5-4, mas que sinceramente acho que foi o boost que estes atletas precisavam para também perceberem a grandeza do evento onde estavam, da exigência que é um europeu deste escalão, que é completamente diferente das finais nacionais que eles possam ter, alguns, dos interregiões. Deve ter sido a primeira vez que o Afonso dos Euro-Hockeys. São coisas completamente diferentes. Eu lembro-me perfeitamente de antes da palestra final para entrarmos no campo, e eles estarem todos uns a dizer aos outros: o pavilhão está cheio, está muita gente, está um ambiente brutal. E isto para eles depois foi um choque, não é? E todos eles queriam, de forma normal e legítima, mostrar que têm muita qualidade, que querem, que são superiores, e levarem um golo e sentirem-se ali um bocadinho, se calhar, abananados naquele momento. Era algo que nós queríamos ter aferido antes. Claro. Mas a verdade é que eles deram uma resposta tremenda. Até porque não dava para treinar de pavilhão cheio. É isso. E não é só isso, mas às vezes como é que eles reagem à derrota. Claro, não é? Como é que aquele grupo reage à derrota. Ou insucesso. No caso não foi uma derrota, mas foi um insucesso. Porque nós sempre que estamos com a Espanha queremos ganhar, como queremos ganhar todos os jogos. Portanto, para nós empatar não foi satisfatório. Independentemente de ter sido nos últimos 2 ou 3 segundos, nós queremos um resultado diferente. E eu senti isso no hotel também, que eles saíram confiantes, mas frustrados de alguma forma, porque queriam dar uma imagem diferente. Mas acho que a nossa comunicação foi sempre, a nossa, do staff e deles enquanto jogadores, foi sempre que nós íamos acabar por ganhar, nós somos melhores, acreditávamos nisso, e que íamos acabar por ser campeões. Carlos, tu num jogo desses, tu já tens muita experiência deste tipo de jogos, apesar de, recordo, para as pessoas não saberem, tu tens 16 anos, mas já tens um vasto currículo deste tipo de jogos decisivos. Em algum momento, quando as coisas não estão bem, tu tentas perceber na bancada sinais, ou a bancada é quase como só barulho que vem dali, não olhas para lá? Não, bancada para mim durante o jogo não funciona. Às vezes só quando venho para o banco ou olho assim para o meu pai para ver se ele me diz alguma coisa. Ele costuma me dizer cabeça, que vai correr bem. É o único sinal que eu olho na bancada, e de resto é jogar. Estás muito sempre concentrado e centrado no que podes fazer. Sim, sem dúvida. No jogo. Eu estava a dizer, foi a primeira vez que tu tiveste tanta gente a ver um jogo? Já tive muita gente a ver meus jogos. Agora, tanta gente que eu conhecia, tantos amigos meus a ver, acho que nunca tinha tido assim tanta gente. Amigos meus da minha escola a mandar-me vídeos, a ver os meus jogos no europeu, era brutal. Eu dava uma garra, uma vontade de ganhar descomunal. Tu achavas que ia ser assim? Tinha dúvidas. Eu falei disso com o meu pai era assim: não sei, se calhar na final não vai haver bilhetes para toda a gente, porque vai estar cheio. Eu, pai, achas? Vai estar cheio. E depois do primeiro jogo já tinha quase a certeza que na final ia estar cheio, pronto. E acho que a nossa equipa em geral aproveitou muito bem o ambiente, e nós comentávamos isso, é verdade o que o Hugo está a dizer, comentávamos isso no primeiro jogo, foi brutal. Vocês são jovens. Sim. É algo que naturalmente vos mexe também com as emoções, e há de ser bastante satisfatório ter este sentido quase de estrela, não é? Tipo, estás cá fora, tens os teus amigos que num dia normal só conversam, naquele dia quer tirar uma foto, é diferente, não é? É verdade. É uma sensação
top mesmo. Não, e desejo a toda a gente que possa ter uma sensação assim, porque é daquelas coisas que acontece poucas vezes e é mesmo incrível. Hugo, tu, como treinador, é difícil criar este bloco, mas acredito que se calhar nós falamos no domingo a seguir ou na segunda-feira a seguir, tu tenhas naturalmente celebrado como deve ser uma coisa destas. Olha, todos os títulos são saborosos. Claro. Não é? O primeiro é o primeiro e O segundo é o segundo. o segundo é a confirmação daquilo que tu Claro. fizeste e que fizeste bem. Mas há uma coisa que é completamente inegável, que é ganhar no teu país, junto dos teus, como disse o Afonso e bem, com tanta gente no pavilhão, com esta sinergia toda que tu não querias de maneira alguma deitar por terra ou defraudar. Eu disse também, é um misto de felicidade e de alívio muito grande. Disse na brincadeira, depois de terminar o jogo, que parecia profético ganhares em Braga, Certo, onde tinha estado como treinador da equipa do Braga. é verdade. E eu acredito muito nestas particularidades e a minha carreira, quer enquanto jogador, quer enquanto treinador, tem muitos destes episódios. Mas acima de tudo, o que eu mais queria era de alguma forma retribuir todo o apoio que me foi dado, todo o apoio que foi dado a estes atletas, por parte de todos os adeptos do hóquei, de todos, porque a verdade é que nós estávamos em Braga, mas eu via atletas de Lisboa a ver os jogos, Claro. atletas que tinham ido aos Oists, atletas que não foram convocados e que estavam lá a apoiar, ou seja, nós percebíamos que estávamos todos imbuídos do mesmo espírito, queríamos todos muito que aquela seleção chegasse ao título. Portanto, foi sem dúvida nenhuma o título mais satisfatório, e também porque eu via refletido no campo muito daquilo que era a minha ideia de jogo. Qual é que era? Todos os grupos mostraram uma união muito grande, uma vontade muito grande. Tu procuras ideias diferentes para grupos diferentes? Sim, tem que as ter. Por várias razões. Mas para mim as duas mais importantes são aquilo que são as características do grupo, não é? E também o facto de eu acreditar piamente que todos os selecionadores, todos os anteriores selecionadores e os atuais, no caso de Espanha, por exemplo, que fez uma alteração do seu selecionador, vão analisar aquilo que são os processos do ano anterior, que de alguma forma possam ser diferentes, mas que hão de ter uma base. E nós também queremos e pretendemos neste tipo de competição, onde há pouco tempo para ajustes, né? De alguma forma surpreender. E o Afonso teve a possibilidade de competir ano passado num grupo e este ano noutro, e o nosso processo tinha divergências, tinha coisas diferentes, e que no fundo vão de encontro a isso, a essas características individuais, mas também há necessidade que nós temos de criar alguma diversidade, peço desculpa, de alguma diversidade no nosso jogo, também para surpreender o adversário. Afonso, tu nesta preparação, quando terminava o treino, o que é que tu gostavas de fazer no pós-treino para te sentir mais confiante para o jogo? Mas estava a falar tipo em que Bolas momento? paradas, bloqueios, trabalho de jogadas com colegas. Eu recordo na meia-final contra a França, tu sendo um goleador tinhas uma grande preocupação de tentar servir a algum colega cada vez que iam num 2-1, aconteceu até, recordo-me uma outra vez num 2-0. No treino em si, quando vocês terminavam todas as dinâmicas que o Hugo colocava para vocês trabalharem, o que é que tu gostavas de fazer para ganhares confiança para o teu jogo? Olha, nós depois do treino nunca ficávamos muito tempo assim no pavilhão, mas sempre que eu ficava sempre com o Bernardo e às vezes com o Trabulo. Com o Bernardo estava a tentar aprender uma picadinha que ele faz que é assim, é diferente e é fixe. Como é que é? Ele faz tipo, ele pica e depois ele parece que rapa a bola, não sei explicar, é uma boa picadinha, parece que faz passar pelo guarda-redes e depois quando o guarda-redes Não rematam com rapidez? Não. A bola vai... Deixa ficar e depois Pronto, tentei aprender essas coisas com o E Bernardo. aprendeste?
Mais ou menos, ele é que faz bem, que é o único assim que sabe fazer Vai isso. ter que fazer para o próximo ano. Tem que começar a aprender isso com ele. Com o Trouble ficámos a treinar tipo desvios, um rematava e o outro desviava. E depois os três ficámos a bater penaltis, era só isso que assim fazíamos depois do treino. O que é que te preocupas no penalti? Quando tu tentas bater, é mais no guarda-redes que tens pela frente ou aprimorar a tua técnica? Quando estou num treino é tentar bater para o canto que quero. Quando estou num jogo é tento ver os pontos fracos do guarda-redes e depois chego lá ao jogo e tento meter lá a bola. Olha, com 16 anos, já há preocupações para um jogador? Dormir bem, comer bem, treinar bem ou não há preocupações? Não há preocupações. Há preocupações. Na seleção, por acaso, comemos sempre todos bem. Só na seleção? Não. É sempre. Mas na seleção, acho que notava-se que nós tínhamos uma forma de alimentar muito, muito rica e acho que isso é muito bom. A parte do sono, acho que sempre, no mínimo, 8 horas. Sempre. Se eu dormir menos que 8 horas no dia a seguir, não sou o mesmo. Fico muito cansado, por isso 8 horas. Depois nós temos sempre aquela sexta à tarde que nos fazia recuperar. Sabe bem. Sabe sempre muito bem. Mas, acho que sim, acho que temos todos bons hábitos. Acho que ninguém naquela seleção tinha hábitos maus. Acho que era tudo top. Claro. Ou, nas últimas galas da patinagem, estes rapazes iam todos de sapatilhas brancas. Lembras-te da história? E este ano tem que ir, Tem que ir, não? novamente. Já, Já vou fazer o requerimento para... se dá sorte. Já vou pedir um P1 para ser ortopédico e tudo. Recordaste-á desta frase: não se pode comer marisco a preço de frango. Não foi no serviço da Seleção Nacional, tiveste esta declaração enquanto treinador da Juventude Passense numa Final Four da Taça de Portugal. No dia a seguir foste buscar marisco a preço de marisco ou frango a preço de frango? Assim, no contexto de seleção nós comemos marisco, do bom, não é? São contextos completamente diferentes. Para mim, enquanto treinador, eu tenho eu acho que o grupo devia te dar uma mariscada. Tenho a necessidade... Mas é sério, não é um... Sim, para mim era o mínimo, não é? Não vou pedir o que fez o Cucurella, mas se calhar é um bocado... Mas uma mariscada, acho que sim. E só não mas o que fez o Cucurella porque eles estão a crescer e depois a sim, tatuagem e pode não ficar tão deformada. bem, não é? E se calhar não ficava tão bonito, mas são contextos diferentes. Apesar de eu ter enquanto treinador uma ideologia de equipa grande, de jogar um hóquei um bocadinho mais arrojado, de correr riscos, de procurar monopolizar de alguma forma também o jogo com bola. E isso às vezes num contexto onde nem sempre só temos marisco, claro. Temos algum marisco se calhar, temos também algum frango, mas neste contexto de seleção nós temos que encarar as coisas como tendo os melhores, e eu acredito sempre, nos 3 anos que tive, que nós temos os melhores grupos e os melhores jogadores, e quando assim é, nós temos que ser ousados, temos que arriscar, mas temos que ter muita confiança e temos que transmitir também essa confiança para o grupo ou para todos os grupos, e eu acho que eles perceberam isso. Às vezes, e isto também é um bocadinho fruto de alguma inexperiência, às vezes eles não sabem muito bem como direcionar essa capacidade toda, e no fundo é isso que nós estamos lá, ou esse é o nosso serviço, aquilo que nós lhes podemos emprestar, que é de alguma forma direcionar todo este talento, reorganizá-lo e procurar que esse talento seja claramente em prol do coletivo. E é um bocado disto que eu via nesta seleção, atletas com muita qualidade, com muito potencial, e que jogaram se calhar o jogo com que eu mais me identifico, mas tiveram também a capacidade, a humildade de perceber que, não sendo tão fortes do ponto de vista físico, a parte da atitude, do compromisso, da garra, que como disse o Afonso bem, era inegociável, não é? Portanto, e nós vimos muitas das vezes... És um treinador muito cobrador? Sou, um bocado. Acho que sim, considero-me... Acho que sou exigente comigo, muito exigente comigo, e acho que sou exigente com os meus atletas. É por saberes onde eles podem chegar ou por eles já lá terem chegado? Acima de tudo, porque eu acho que nós crescemos muito na exigência. Todos nós crescemos na exigência. E se estamos a falar da nata,
Claro. O céu é o limite para estes atletas, não é? E eles têm um potencial gigantesco. Nós temos também, de alguma forma, e temos que perceber que eles vêm de contextos diferentes, de alguma forma que lhes passar a mensagem de que para eles chegarem realmente ao topo, para eles fazerem parte de uma seleção nacional sénior, têm que trabalhar nos limites, têm que ser rigorosos, têm que ser muito atenciosos àquilo que são os comportamentos extra-hóquei, mas têm que trabalhar nos limites, porque é muito importante chegar-se a uma seleção, é muito importante chegar-se a uma seleção de sub-17, mas o nosso objetivo, o objetivo da Federação, é claramente abastecer Claro. os séniores e ser campeões europeus e campeões do mundo do patamar sénior. Nós temos essa noção. Portanto, o que nós estamos aqui a fazer é tentar demonstrar a estes atletas o que é necessário para que eles lá cheguem. E daí a minha exigência. E ao Carreiro, depois de lá chegares, o difícil é o manter, naturalmente. Mas mais do difícil do manter é quando se prova o sucesso, não se quer outra coisa, não é? É verdade. E acredito que na tua cabeça o trabalho do próximo ano já esteja a ser preparado, não é? Sim, acho que a partir do momento em que se ganha uma vez e percebemos a grandeza, percebemos o quão feliz é que uma pessoa fica, o quão importante uma pessoa se torna, que se quer ganhar e até não dar mais. Claro. Não dar mais. E o Hugo é muito chato como treinador? O Hugo é o melhor que eu já tive. É um treinador muito exigente. Eu já não convoco. Pois, ele agora já não vai convocar mais. É um treinador muito exigente com os atletas e espero que Quer dizer, todos os atletas. nunca sabemos, não é? Isso, a vida dá muitas voltas Sim. e ele já leva alguma bagagem Sim. para eu poder recrutar. Exatamente. Só se não puder. Não, mas espero que todos os atletas que possam passar pela seleção possam apanhar o Hugo, porque é um treinador que tira o melhor de nós. Às vezes nós não sabemos que temos aquilo e ele vai nos buscar isso e é impecável. Olha, vocês são um conjunto de jogadores cheio de família de hóquei, se assim quisermos. O teu pai jogou hóquei e quem vir esta entrevista vai com certeza reconhecer o nome também desse capítulo. Tu não poderias ser outra coisa ou equacionaste ser outro tipo de esportista? Não, é ok. Nunca pensei noutro desporto. Por acaso até foi a minha mãe que me meteu no hóquei, que Não deixa de ser me meteu o curioso. bichinho do hóquei. Mas acho que a partir do momento em que comecei a jogar hóquei não queria outra coisa. Fazia natação, mas chorava todos os dias por causa da natação, só queria o hóquei. Só hóquei. E onde é que começaste? Como é que foi aí a tua história? Comecei no Espinho, entretanto mudei para Valongo, escolar primeiro ano, se não me engano. Escolar primeiro ano. Depois, entretanto, o meu treinador, que foi o treinador que me recrutou lá para Valongo, que é o Rolo, mudou de clube, foi para o Oliveirense e foi a partir O daí vosso grande mentor. o nosso grande mentor. Toda a geração que passou pela Oliveirense para Valongo, acho que são agora é por causa do Rolo. E pronto, fui para o Oliveirense com o Rolo, estive lá 6 anos e agora vou sair porque acho que é o melhor. Raul Alves, e portanto é ótimo sempre trazermos o nome das pessoas e podermos falar do trabalho delas. Tu não eras o único dessa geração que tem esses genes hoquísticos. O Bernardo é um deles também. Haverá mais com toda a certeza, o Simão também. O que é que teu pai diz que tu deves fazer? Tu ouves o que ele diz? Ou nem por isso? Sim. Antes o meu pai nos treinos, saía de cada treino sempre, foi mais na altura em que uma pessoa muda, que dá tempo para mudar, que é na altura do sub-13, na altura do sub-15. Nesta altura do sub-17 ainda dá para mudar, mas depois chega uma parte que uma pessoa já fica mais, já vem connosco. E o meu pai nessa altura dizia-me sempre, Afonso, cuidado com a defesa, porque eu sou um jogador, caracterizo-me um jogador que seja mais atacante. E às vezes a parte defensiva para mim torna-se um bocado mais difícil porque não gosto tanto de o fazer, mas acho que o meu pai a partir do sub-13 começou-me a chamar mais a atenção sobre isso, comecei a corrigir e acho que O teu chip mudou. sim, o meu chip mudou completamente. Preocupo-me mais defensivamente, às vezes até fico mais feliz quando faço assim um corte que seja muito importante para a equipa e que seja uma grande recuperação defensiva do que às vezes marcar o golo. Fico muito contente com o golo, mas agora com a parte defensiva estou-me a preocupar muito mais. Ou o que é desafiante trabalhar estes jovens? É motivante. Eu acho que cada trabalho tem o seu quê de desafiante, mas é muito motivante. Para mim, enquanto
enquanto treinador, dá-me a possibilidade de conhecer tudo aquilo que serão, ou a grande parte daqueles que serão, o futuro desta modalidade. Isso é muito enriquecedor, mas perceber também que se está a trabalhar muito bem na formação e temos que dar mérito a quem o tem. Isto é um trabalho de formadores, não é? Dos clubes, sim, claro. dos treinadores, dos selecionadores distritais. Isto é um trabalho transversal, mas para mim é muito reconfortante ver, acima de tudo, no final, vê-los a chorar de alegria. É algo que vai ser muito mais importante para mim no futuro do que propriamente os títulos, porque eu considero que os títulos são individuais, né? E eu ter uma medalha, ou 2 medalhas, ou 3 medalhas, a mim acho que me diz muito pouco, mas eu não me vou esquecer daquilo que vivi nestes 3 anos, de que vi na cara destes atletas, que senti da parte deles, e para mim essa é a maior satisfação que um treinador pode ter, e é a base daquilo que deve ser a essência de um verdadeiro treinador, que é transformar, ajudar e enriquecer aquilo que é a carreira de qualquer atleta. Sim, e são novos homens a serem criados e formados. Sim. Eu quando digo o desafiante, é uma sensação. eu quando digo o desafiante, está muito assente nisto. Está assente numa geração que acha que pode ser tudo fácil, por vezes, que ganhar pode ser simples, e é desafiante. Sabes que a nossa última palestra, antes de entrarmos para a final com a Espanha, foi com os convocados, não é? Os que estavam selecionados, e foi também com alguns dos que tinham vindo há 2 anos e há 3 anos. E é uma sensação muito satisfatória, e eu disse-lhes isso inclusive no discurso final, conseguir juntar, no fundo, os grupos, ou os 3 grupos, ou parte dos 3 grupos, que me fizeram tão feliz, que me deram tanta alegria, tanta satisfação de trabalhar, e que ainda hoje demonstram um carinho e um agradecimento muito grande, e isso para mim, enquanto pessoa, mais que até enquanto treinador, é um privilégio. Alguma coisa foi bem feita. É um privilégio, claro. Hugo Azevedo, muito obrigado por teres vindo aqui. Afonso Oliveira, Carrais também, muito obrigado por teres vindo ao 0-0. Olharmos para esta conquista portuguesa do título europeu de hóquei patins, o título europeu que Portugal conquistou diante da Espanha, uma vitória por 3-2 no dia 25 de julho, em Braga, onde Portugal conseguiu conquistar pela 3ª vez consecutiva o seu título europeu de hóquei patins sub-17.